Olá, eu sou Janaína Maldoné e esse é o canal Pedagogia com a Infância. Hoje nós vamos falar sobre literatura infantil. Você se lembra das histórias ouvidas em sua infância? Se fechar os olhos por um momento, é capaz de recordar de quem as contava, da voz dessa pessoa, do lugar que as ouvia? Se a resposta é positiva, é porque viveu uma experiência que a marcou. Experiências são momentos que vivemos e que nos deixam marcas, nos influenciam em quem somos e no que fazemos na nossa vida. Como afirma Jorge La Rosa, experiência ou experientia é aquilo que nos passa e nos faz outros. O que a caracteriza é o poder de transformação que exerce naquele que a vive. Como educadoras da infância, temos sempre que nos indagar: que experiência temos proporcionado às crianças na educação infantil? O que as tem marcado e as transformado em sujeitos na construção das suas subjetividades? Como temos feito das instituições educativas espaços de experiência? Sempre que reflito sobre espaços de experiências, me recordo dos meus tempos como professora de educação infantil na Rede Municipal de São Paulo. Me recordo especialmente dos momentos de leitura e contação de histórias. Iniciávamos com um ritual. As crianças deitadas ou sentadas nos tapetes e almofadas que tínhamos pela sala. E eu tocando pim, um diapasão que avisava as crianças que a hora da história estava para começar. E começava a história, nem sempre a mesma, nem sempre lida da mesma maneira. Contada de boca, como diziam as crianças, com suporte de livro, dos objetos, com cenário especial. Chapeuzinho Amarelo, Bruxa Salomé, Rei Bigodeiro e sua banheira, Três Lobinhos e um Porco Mau, a velhinha que dava nome às coisas, Vó Naná, Soldadinho de Chumbo e tantas outras histórias que povoaram esse momento. A literatura infantil é prazer, arte e encantamento. Por isso, não pode ser reduzida a uma linguagem escolarizada, a um cunho utilitário que tenha como objetivo moralizar as crianças ou servir como pretexto para o trabalho com outros conteúdos alheios a ela. Edmir Perrotti nos lembra que o lúdico não pode ser suplantado pelo didático e a leitura não pode ser uma atividade enfadonha e moralista, mas uma experiência humana. A literatura infantil tem um nascedouro moralizador. Surgiu para ensinar às crianças consideradas passivas e pecadoras os bons costumes e o comportamento social esperado. Pautadas pela obediência e o controle do adulto sobre a criança, muitas histórias foram adaptadas de contos orais de diferentes épocas. Mas ainda que tenham se passado muitos séculos, a ênfase no sentido moralizador e no controle das crianças tem se perpetuado. Não somente na escolha das histórias contadas, mas em muitas práticas sociais vividas nas instituições. Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, está explícita uma concepção de criança ativa, curiosa e imaginativa, que atribui sentido às experiências que lhes são oferecidas. Portanto, se a maneira como as crianças são vistas socialmente se transformou ao longo do tempo, cabe repensarmos também que tipo de práticas sociais, entre elas as experiências literárias, estamos oferecendo e podemos oferecer a elas. Mas por que ler, ouvir e contar histórias? Ler, ouvir e contar histórias é importante porque a fantasia é uma necessidade humana. Todos nós precisamos de doses diárias de fantasia. Isso explica a nossa fascinação por novelas, filmes, seriados, livros. As histórias são fontes de descobertas, encontros e emoções. A literatura alimenta o imaginário, estrutura o pensamento e amplia o repertório de imagens, palavras, situações e contextos. Ao contar uma história, estimulamos o poder de imaginação das crianças e a retiramos do ambiente comum, permitindo que ela viaje para outro mundo, um mundo de sonhos e magias, onde encontra um novo universo a ser descoberto. Lugares encantados, assustadores, aconchegantes, com castelos, fadas, dragões, mocinhas, bruxas, reis, rainhas, príncipes e princesas. Desse novo mundo, criado através da história, a criança retorna com seu imaginário alimentado por novos cenários, enredos e personagens,
que coloca em jogo na brincadeira simbólica e nas novas histórias que ela constrói e reconstrói. Ler é abrir-se para outras possibilidades de ser e estar no mundo. A maneira como os personagens resolvem seus conflitos, tomam suas decisões, nos faz refletir sobre o modo como vivemos nossa vida e pode permitir maior flexibilidade para olhar o mundo. São referenciais de vida e acervo de experiências que nos ajudam a pensar e a solucionar nossos conflitos existenciais. A literatura nos permite ver o mundo sobre diferentes éticas e óticas. A literatura infantil é um dos meios para o desenvolvimento da linguagem e da personalidade. Contos infantis partem de contextos reais que envolvem emoções e situações significativas das crianças. Envolvem conflitos humanos e busca por soluções. Tratam de rejeição, medo, carência, amor, felicidade. O contato com os contos ajudam as crianças a encontrar soluções pessoais, uma vez que se identificam com personagens e seus sentimentos e com os conteúdos simbólicos dessas histórias. Além disso, ao ouvir histórias, as crianças aprendem elementos fundamentais da cultura onde vive e de outras culturas humanas. São meios preciosos para ampliar o horizonte das crianças e aumentar seu conhecimento em relação ao mundo que a cerca. Se a principal função da educação infantil é a anunciação do mundo para novas gerações, a literatura infantil é uma linguagem privilegiada. Mas o que é uma boa literatura infantil, uma literatura infantil de qualidade? Nem toda história ou livro possibilita uma experiência plena de formação humana. No vasto mundo editorial, é possível encontrar histórias tão simplificadas e monótonas, tão desinteressantes, que no lugar de se constituírem boas experiências, ajudam a afastar as crianças da leitura. O autor Léo Cunha estabelece alguns critérios que nos auxiliam a escolher boas histórias e bons livros para as crianças. Um bom livro, afirma o autor, é aquele que aposta na inteligência das crianças e não duvida da sua capacidade de compreensão. Portanto, não tente explicar todos os acontecimentos, causas e consequências nos mínimos detalhes, mas dá espaço para a imaginação e para a compreensão do ouvinte leitor infantil. A qualidade literária também é fundamental. Uma bela e envolvente trama que nos encanta em uma história provavelmente encantará as crianças também. O mesmo vale para aquela trama que achamos boba, sem graça e sem sentido. Quanto mais diversificamos nossas leituras, mais conhecemos diferentes autores, diferentes formas de combinar as palavras, diferentes gêneros literários. Com isso, vamos apurando os nossos e os das crianças senso crítico em relação à qualidade literária. Proporcionar experiências com essa diversidade é fundamental. Além de contos, é preciso ler e contar poemas, mitos, lendas e fábulas. É importante lembrar que um bom livro de literatura não pode ser mais preocupado em ensinar conteúdos sobre meio ambiente, comportamento, trânsito, do que contar uma boa história. A literatura infantil é, antes de tudo, arte, como disse Fanny Abramovich. Outra questão que quero tratar é a idade indicada. Definir uma faixa etária específica para que a criança tenha acesso a um livro literário é simplificador e reducionista. Crianças têm experiências diferentes com a literatura, o que quer dizer que quanto mais acesso ela tem a boas histórias e a histórias bem contadas, mais ela vai exigir qualidade literária e vai querer ouvir histórias mais longas. Assim, não limite as histórias por indicação de faixa etária. Leve boas histórias e sinta como as crianças vão respondendo a elas. Você vai ver que muitas vezes crianças pequenas vão pedir para que as repita constantemente. E se a história for muito longa, sempre pode contar em capítulos, no caso das crianças mais velhas. Qual o papel do professor? O professor manipula a curiosidade das crianças e mexe com seus desejos. Ele é o responsável por criar uma atmosfera de encantamento. O educador deve ajudar a criança a descobrir nos livros sua face mais prazerosa, sua dimensão mais encantadora e envolvente. É ele que instiga, promove encontro, potencializa a experiência com a leitura. O modo como o professor demonstra encantamento ao ler e contar uma história pode ser contagiante. Para
oferecer boas experiências com literatura infantil, é preciso que o educador se atente a aspectos que ocorrem antes, durante e depois da contação ou leitura de histórias. Antes, é preciso conhecer bem a história, perceber como a narrativa nos toca, nos emociona. Uma preparação prévia exige a leitura anterior. Como aponta Fanny Abramovich, ao pegar qualquer livro em uma prateleira para ser lido na hora, corremos o risco de engasgar em parágrafo, não perceber como o autor construiu as frases, ficar escandalizado ou ruborizado com uma determinada afirmação, gaguejar. No lugar de proporcionarmos o desejo das crianças em ouvir uma boa história, as afastamos de uma experiência tão importante de humanização. Contar uma boa história não é tarefa simples. Requer preparo, criatividade e estudo da história a ser narrada. A literatura é uma experiência que se vive com o corpo inteiro. Para escutá-la, é importante que os corpos das crianças estejam aconchegados, sendo necessário organizar um espaço que acolha os diferentes jeitos de viver essa experiência. São diferentes os jeitos de cada um se relacionar com o espaço, assim como é diferente a relação que se estabelece com a história e com as imagens que se constrói a partir do que se escuta. Não dá para cobrar uma interpretação única, ou que os corpos estejam acomodados do mesmo jeito. O que encanta as crianças é a voz utilizada, a expressão facial e corporal, a narrativa interessante e o encantamento que o professor tem em contar a história. A voz é o principal instrumento do contador, que a empresta para que a história ganhe vida. A narrativa tem o poder de fortalecer a relação afetiva, criar vínculo e estabelecer relações de cumplicidade entre o ouvinte e o narrador. A significação da história pela criança passa pela postura do educador ao contá-la, e há várias possibilidades de fazer essa contação. Contar de boca, ler um livro, mostrando ou não as imagens, com teatro de sombras, com objetos. A repetição é importante e, em geral, solicitada pelas crianças. Na primeira vez que ouvem uma história, as crianças lidam com o inesperado e com a expectativa do que irá ocorrer. Nas próximas vezes que escuta, elas apreciam melhor a trama, as emoções sentidas e as revivem. As respostas das crianças não são necessariamente instantâneas. Não podemos controlar a experiência vivida por elas ao ouvirem um conto, nem ter certeza de como essa história as afetou. Essas respostas vêm em diferentes momentos, de diferentes maneiras. Nas brincadeiras no parque, no reconto espontâneo, nas perguntas surpreendentes que elas nos fazem em momentos posteriores à leitura e à contação, ou ainda em diálogos presentes no faz de conta. Temos que ter muito cuidado para não didatizar a experiência das crianças. A literatura trabalha com a experiência vital do ser humano, portanto não é mensurável. Ela trabalha com sensibilidade, com emoções e é compreendida a partir da própria visão do ouvinte. Portanto, tem uma dimensão que é subjetiva e pessoal. Os diferentes contextos vividos pelas crianças precisam ser permeados por literatura. Embora a escola não seja o único lugar promotor dessas linguagens, é espaço de intercâmbio de cultura literária e pode promover projetos de leitura com a comunidade e com as famílias. Finalizo essas reflexões convidando vocês a pensarem sobre como as experiências literárias com as crianças e adultos nas instituições de educação infantil têm acontecido. E com desejo de que esse seja um processo permeado por muito prazer e descoberta para todos e todas que a experienciam. Vou deixar na descrição do vídeo um link para o meu blog com algumas indicações de títulos de boa qualidade para as crianças. Forte abraço e até mais!